Fala galera, tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre uma fase muito assim importante para a economia dentro da transição demográfica de um país, que é a fase conhecida como bônus demográfico ou janela demográfica, tá bom? É que acontece uma vez apenas, né, ao longo da transição demográfica de um país, que é uma fase de grande vitalidade econômica, tá bom? Então quando a gente fala de bônus demográfico ou janela demográfica, aquela fase onde a população economicamente dependente, né, ela é menor do que a população economicamente não dependente. Romulo, como assim? A gente precisa falar um pouquinho sobre, né, população idade ativa, população economicamente ativa, população dependente, população economicamente não dependente. Então, assim, quando a gente fala de população e idade ativa, né, ela varia um pouquinho essa taxa entre países. Então, por exemplo, países subdesenvolvidos, de uma forma geral, eles utilizam em média, né, a população que vai dos 10 até os 60 anos, né, como população, né, em idade ativa, certo? Aí quando você fala sobre isso, você fala, caraca, Romulo, mas pô, 10 anos pra frente, então isso tem a ver com mortalidade, né, trabalho infantil também é. A gente pode dizer que nos países subdesenvolvidos, um dos grandes, né, assim, um dos grandes, né, obstáculos a serem vencidos também é a perpetuação, é a continuidade ainda do trabalho infantil, tá? E no Brasil, por exemplo, não é diferente. Mas a grande maioria dos países, né, trabalha como uma população em idade ativa acima dos 15 anos, tá bom? Acima dos 15 anos. O fato de você trabalhar, vamos pegar o Brasil, o fato de você trabalhar como mais de, né, a população em idade ativa mais de 15 anos não significa que você não tenha crianças trabalhando. Isso só modifica a estatística, né? Por quê? A gente tem que entender a legislação. Então, no Brasil, por exemplo, até 14 anos não tem nenhum tipo de trabalho, né? A partir dos 14 até os 16, você pode ser aprendiz com vários critérios, várias limitações, trabalhar apenas um turno, ou de manhã ou de tarde, né? Não trabalhar no terceiro turno, turno da noite, permitindo sempre, né, o descanso, permitindo sempre um turno para o estudo, né? Não pode trabalhar em postos que geram periculosidade, né? Postos que possam colocar em risco a saúde física, mental, né, emocional, certo? Horários reduzidos. Então nós temos assim, vários critérios, né? A partir dos 16 anos, esse jovem já pode ser inserido dentro de um mercado formal de trabalho. Tá? Mas isso, obviamente, vai variando de legislação para legislação. A gente pega sempre o exemplo do Brasil, que fica mais fácil, né, para a gente entender. E, obviamente, né, que a gente está falando de concurso público, a maioria das questões, elas, né, exigem um conhecimento mais aprofundado de Brasil, tá bom? Beleza. Isso a gente está falando de população em idade ativa. Quando a gente fala de população economicamente ativa, o que acontece? É aquela parcela da população que está trabalhando ou está procurando emprego. Percebeu a diferença entre população e idade ativa? Então, às vezes você está lá com a sua idade ativa, ou seja, está com 20 anos, mas, cara, não está trabalhando, não está procurando emprego. Certo? Então você não faz parte da PEA. Deu para perceber isso? Embora você esteja em idade ativa, você não está procurando emprego ou não está trabalhando, então você não faz parte da população economicamente ativa. Você pode vir um dia a estar, né? Beleza? Outra dúvida é o seguinte, vocês repararam que eu falei a população que está trabalhando ou procurando emprego, porque os desempregados também entram, né? Porque, assim, algumas questões fazem essa pegadinha, até mesmo, assim, alguns manuais explicam errado, né? Ou seja, a população desempregada tá fora da população economicamente ativa. Não, não tá. Faz parte da população economicamente ativa, tá bom? Então, quando a gente fala de uma população dependente, é no ponto de vista econômico. Então, são os jovens e são os idosos. Né? Quando a gente fala que a população economicamente não dependente, é justamente essa população em idade ativa, essa população, né? A PEA está dentro, né, da população em idade ativa, tudo bem? Então, quando você tem um país onde o percentual de população economicamente, né, não dependente é maior do que a população economicamente dependente, ou seja, o somatório de jovens e de idosos é menor do que de população adulta e madura, a gente fala que esse país está numa fase de bônus demográfico ou janela demográfica, janela de abertura, bônus, né, de extra aí, em termos econômicos, né, porque é justamente a população que vai estar, né, contribuindo mais em relação à oferta de trabalho, mão de obra, isso fornece, né, condições para você ter atração de indústrias, atração de investimentos, que você tem muita mão de obra sendo ofertada, é aquela população que vai ter maior capacidade de consumo, é aquela população que vai pagar mais, né, percentuais de impostos, né, tanto da produção como do consumo, vai contribuir, né, para os impostos tanto da produção como do consumo, certo?
Então dá todo um processo de vitalidade econômica e também cultural, né? Um dos grandes problemas dos países, né? Um dos grandes problemas dos países desenvolvidos de alto padrão desenvolvimento que apresentam aquela fase da transição demográfica do inverno demográfico, né? Acho que eu não falei no vídeo anterior. É a perda de vitalidade também cultural, né? Que você não está dando prosseguimento à sua descendência, né? Então assim tem vários aspectos, até mesmo de vitalidade militar, né, de poder de forças militares, né, de forças armadas. Então, são todos aspectos que são considerados, né, como positivos nessa fase de bônus demográfico, tá bom? E o Brasil vive, né, essa fase de bônus demográfico. O Brasil é um exemplo de país. Para isso, repararam que eu estou fazendo aqui, fiz aqui um desenho, né, para vocês, para depois a gente analisa, né, de uma forma mais bonitinha, mas eu fiz um desenho para vocês aqui repararem. Então, a gente está falando aqui, ó, anos 80. Se a gente falar de anos 80 até 2010, vamos por que 2010? Último censo, tá bom? Nós teríamos então um censo esse ano, algo que não vai acontecer em decorrência da pandemia, né? Infelizmente. Então, ó, década de 80, década de 90, primeira década do século 21, beleza? Então, vamos lá. Então, essa população que estava entre 0 e 19 anos, um grande número desses indivíduos que estavam entre 0 e 19 anos, hoje se encontram entre 30 e 59 anos. Vocês concordam? Né? Me ajuda a fazer conta aí. Então, elas se encontram aqui, ó. O que a gente pode perceber? Que uma parcela que estava aqui, né, entre 20 e 59 anos, né, uma parcela, obviamente, já morreu, levando em consideração que a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 76 anos, em média, né? Certo? Então, uma parcela já morreu. Obviamente, tem muitos aqui, né, que ultrapassam 76 anos. A gente está falando em média. Então, por exemplo, se a gente somar 30, né, dão 89 anos. Nós temos vários exemplos de idosos acima de 89 anos. Lembra dos super idosos acima dos 80? E quando a gente fala que nós temos uma parcela entre 20 anos, né, com mais 30, dão 50, que ainda entra aqui, ó. Então, você tem um pequeno percentual que hoje está aqui um grande percentual que hoje está aqui, certo? Beleza? Em média, esse grupo aqui já faleceu, levando em consideração apenas a expectativa de vida de 76 anos, tá bom? Então, já se passaram aí 3 décadas pelo menos, então mais de 90 anos. Legal? E, ao mesmo tempo, você precisa entender a base. A base tem a ver com um processo de não reposição da população. Lembre-se que a taxa de reposição do Brasil, a taxa de fecundidade, está abaixo da taxa de reposição de 2,1. Então, você não está tendo uma reposição etária. Então, isso está levando um processo de estreitamento da base quando comparado a pirâmides etárias de anos anteriores. Tá legal? Então, você já conseguiu entender essa mudança. Aqui, galera, assim, meu desenho estava muito mais bonito, mas vamos usar aqui um próximo, né, que você pode encontrar na prova. Reparem que a gente está falando sobre as últimas décadas no Brasil e essas mudanças. Então, reparem que se a gente somar, né, os idosos e os jovens hoje, eles representam menos de 50%. Então, pegando dados, né, nessa projeção para 2050... né? A tendência é que a PEA represente ao todo, né, da população brasileira 64 anos. Se a gente pegar, por exemplo, 2013, que está mais próximo, né, à nossa realidade, certo? A gente pode perceber, ó, 68 anos. O que isso representa? Que o Brasil avança na sua transição demográfica, o Brasil avança aqui nos anos 90 para o início de uma fase de bônus demográfico, onde nós temos, né, o ápice, né, desse bônus demográfico, e reparem que ao avançar da transição demográfica, há uma tendência de diminuir a PEA. Se a gente analisar aquela lógica de população economicamente ativa, população economicamente dependente e não dependente, qual que é a tendência? Que aumente a população economicamente dependente. Se a gente pensar que a população economicamente dependente, idosos e jovens, e você sabe que é uma tendência de redução da base, o que a gente está entendendo? Que são o número de idosos que vai aumentar. É o percentual de idosos que vai aumentar. Tudo bem? A gente consegue perceber isso como projeção, como indicação, né? Futura, inclusive para favorecer o processo de planejamento, estímulos, né? De políticas públicas, entre outros aspectos, tá bom?
Eu queria chamar a atenção para um outro caso assim, muito legal, que é o caso da China, né? Você deve ter acompanhado que a China, né, depois de mais de 30 anos, ela modificou sua política, sua polêmica política de filho único. Não sei se é polêmica, mas pelo menos famosa política de filho único, né? No governo de Deng Xiaoping, né, líder chinês, nós temos a implementação de uma política natalista, né? Um país monstruoso em termos de população, então buscando conter aquela fase da transição demográfica, de explosão demográfica, nós já estudamos, lembrem-se, né? Momento onde o país começa a avançar no seu processo urbano industrial. A primeira tendência é manter a taxa de natalidade alta e com uma queda da mortalidade, isso leva a uma grande explosão demográfica. Então tentando, né, conter essa explosão demográfica, que poderia ser muito intensa para um país já muito populoso, tá bom? Passou a ser praticado como política pública a política de filho único, né? Nós temos aqui representando exceções, né? Quase a totalidade das 55 minorias étnicas não precisava obedecer. Tudo bem? Casais de zonas rurais eram isentos se o primeiro filho fosse menina, tá? Mas a gente está falando de um direcionamento de uma população mais urbana, né? Nesse aspecto, tá bom? É o momento onde a China passa por um processo de modernização muito forte, abrindo a sua economia ou partes, né, do seu território para atração de investimentos produtivos, investimentos financeiros, investimentos tecnológicos, atraindo muitos capitais externos, empresas transnacionais. A essas regiões nós chamamos de zonas econômicas especiais, as famosas ZEEs, e a China, a partir de então, passa, né, a se destacar no caráter de crescimento econômico. Hoje, a China é a segunda maior economia do mundo, só perdendo para os Estados Unidos, né? Beleza? E nós temos, lógico, né, problemas seríssimos relacionados a isso. Vamos lá, vamos analisar alguns. Primeiro, a questão de abortos, né, forçados. E outra coisa, a questão cultural, né? Além da gente ter um desequilíbrio em termos populacionais, porque você tem, né, um processo, né, um processo que reduz, né, a vitalidade econômica, né? Lembre-se que a taxa de fecundidade hoje da China é algo próximo a 1,5. Né, 1,5, então está muito abaixo da taxa de reposição de 2,1. Então a China quer manter seu nível de crescimento, seu nível de atração, né, ofertando mão de obra abundante, né, e comparativamente mais barata. O que aconteceu nos últimos anos? O custo, né, na mão de obra chinesa aumentou. Então o custo em média da mão de obra chinesa, segundo, né, dados mais atualizados, é maior do que, por exemplo, do Brasil, do México. Um trabalhador chinês ganha em média 75% do que um trabalhador europeu do mesmo nível, né, profissional ganha. Tá legal? Então, com isso, quer manter a continuidade da atração, né, produtiva, né, o vigor econômico da China. Então, para isso, nós temos essa mudança, né, por parte do governo chinês, tá legal? Fora isso, você tem um desequilíbrio muito forte de gênero, um grande predomínio de homens em relação à mulher. Mas isso em termos culturais, porque na China, quem é responsável culturalmente, ou em outros países, né, de origem de culturas, né, não ocidentais, quem cuida, responsabilidade de cuidar dos pais idosos é o filho mais velho. Então, já que é para ter um filho, vou ter um homem, né? Então, isso gerou muito desequilíbrio entre homens e mulheres, ao mesmo tempo desaceleração do crescimento. Tá? Então, desde 2012, assim, a China passou a praticar um processo de flexibilização, mas que não trouxe muito reflexo, ou seja, não trouxe muito estímulo, né? Olha, que a gente está falando de décadas, né, de uma imposição cultural, de mudanças, né, de padrões culturais em termos de natalidade, que não vai ser de uma hora para outra que ele vai ser revertido. Né? A gente já pode perceber que nós temos uma geração formada a partir dessa política de filho único, certo? Então, em 2015, né, eles anunciam a política de 2 filhos. Né? Eles anunciam a política de 2 filhos, ou seja, os casais poderão ter 2 filhos, né, sem que sejam liberados, né, por lei, dentro dessa dinâmica. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, essa questão. Para finalizar, gente, o que acontece? Eu citei muito população economicamente ativa, então nós temos a lógica do setor, né, da divisão da estrutura setorial.
né? Então, sobre setores da economia. Então, a gente está falando sobre setor primário, setor secundário, setor terciário, principalmente, que é a visão clássica, né? Que é mais utilizado nos vestibulares. Setor primário, você pensa, lógico, né? Na agricultura, na pecuária, no extrativismo vegetal, no extrativismo mineral. Quando a gente fala de setor secundário, é o setor da transformação, ou seja, o setor industrial, que entra, inclusive, a transformação da indústria da construção civil, tá bom? A indústria mineral, tá bom? Beleza. O setor terciário é aquele que sobrou, né? Comércio, serviços, né? Atividades bancárias, comunicação, administração pública, certo? Mas já é consagrado o chamado setor quaternário. O setor quaternário está muito ligado à questão da tecnologia, né? Então, assim, algumas profissões, alguns ramos, né, da economia estão diretamente impactados pela terceira revolução industrial, que vai se difundir no planeta, né, a partir dos anos 70, obviamente, não de uma forma linear. Que a gente está falando de biogenética, informática, comunicação, engenharia, robótica, química fina, setores aeroespaciais, ou seja, setores de alta tecnologia. Mas alguns autores já começam a falar sobre o setor quinário, né? Isso não é um consenso, isso não é muito encontrado, né? Em livros, revistas, e também não é muito encontrado em questões de prova, né? Que são justamente, né, serviços que têm práticas de serviços públicos, né, que não geram aquilo que a gente chama de mais-valia, ou seja, serviços públicos ligados, por exemplo, professor público, professor de escola pública, né? Saúde, educação, polícia militar, bombeiros, certo? Instituições não governamentais, né? A gente está falando de ONGs, tá bom? E atividade de serviços domésticos, né? Praticados a famílias. A gente não está falando aqui a questão da qualificação profissional, né? A maior qualificação, menor qualificação. A gente está falando sobre um aspecto qualitativo, né? Um aspecto prático da questão da inserção econômica desse indivíduo, tá certo? Beleza? Então, nós temos todo esse aspecto, ou seja, alguns autores já passam a especializar mais, a necessidade de especializar, de classificar pela complexidade, de você analisar de uma forma mais profunda, né? Mais fragmentada, mais setorizada. Então leva-se, né, a essa tendência de você ir fraturando, você aumentando, né, as divisões para facilitar o entendimento, o estudo, né? Certo? Beleza? Então o que você vai encontrar é isso. Quando a gente fala de um país, né, desenvolvido, você vai perceber que a grande parcela da população é inserida no setor terciário. Obviamente você pensa, poxa, o campo se modernizou. O trator, a colheitadeira, as máquinas, a mecanização geraram uma diminuição da exigência de mão de obra. Romulo, isso gera desemprego? Sim. Isso estimula o êxodo rural? Também. Ao mesmo tempo, no setor secundário, o que nós temos? Uma grande modernização. Máquinas, robôs, automação, robotização no setor secundário. Beleza? Então você tem um grande, né, avanço do setor terciário, da chamada terciarização da economia, o aumento do número de indivíduos inseridos, né, no setor terciário. Aí você fala num país subdesenvolvido, onde você tem uma baixa modernização do campo, um baixo desenvolvimento industrial, então você tem uma grande parcela da população inserida ainda, uma grande parcela da PEA, inserida no setor primário, né, inserida no setor primário da economia. Tá? É importante perceber isso. Mas vamos pegar países como o Brasil. Né? Hoje nós temos mais de 60% da PEA brasileira inserida no setor terciário. Aí você fala, pô, Rômulo, que bacana, então o Brasil é igual um país desenvolvido? Não. Porque lembre-se, né, que no setor terciário também são inseridos aqueles trabalhos de baixa qualificação, inclusive com trabalho informal, camelôs, ambulantes, né, que são vendedores, né, que a gente assim percebeu que nos últimos anos aumentou muito, né? Vendedores, pessoal desempregado que está se virando para poder sobreviver, vendendo coisa nos sinais, vendendo coisa nas ruas, né? Então tudo isso vai gerando aquele processo de inchaço do setor terciário. Então, chamada hipertrofia do setor terciário é um dos grandes aspectos, né, da urbanização de um país subdesenvolvido. Tudo bem? Um processo rápido e caótico, né, de urbanização. Então, quando a gente pensa numa população de um país desenvolvido, onde de fato há uma grande também presença, né, no setor terciário, mas você pensa em maior qualidade dos serviços, com maior remuneração, né, maior qualificação laboral. Por isso que alguns autores gostam de falar da expressão de setor terciário alto e setor terciário baixo,
de alta qualificação e de baixa qualificação. Então, no país desenvolvido, né, você tem um grande percentual da população com bons empregos, com boas ofertas de serviços, bons salários, né, boa qualidade de serviços públicos. Certo? Quando você pensa no país subdesenvolvido de uma forma geral, você pensa que você tem muita população inserida de forma marginal, né, o chamado setor terciário baixo, de menor qualificação, de menor, né, remuneração, de menor formalidade e de maior informalidade no trabalho. É só a gente pensar o Brasil, né? O Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados hoje, mais de 30 milhões de subempregados. Se a gente somar isso, a gente tem quase 50 milhões de pessoas em situações precárias em termos de trabalho, em termos de economia, em termos de condições de vida, em termos de sustento para si e para sua família. Isso traz assim um impacto coletivo absurdo na sociedade. Então, a gente precisa, né, combater essas políticas, desmistificar determinados aspectos. E para isso a gente precisa conhecer, tá bom? Então, espero que eu tenha fechado com você aqui esse entendimento. Qualquer dúvida, só falar. Um grande abraço aí.